Reflexões diárias. Eu estou começando esse projeto agora, esse é o primeiro dia, primeira gravação. Então a gente vai falar um pouco sobre algumas reflexões que eu estou tendo esses dias sobre diferentes assuntos, sobre o trabalho que eu faço hoje de terapias integrativas, sobre a minha formação, que eu sou formado em psicologia, e sobre todos os estudos que eu venho fazendo dentro da teosofia, dentro das constelações familiares, dentro de radiestesia, e o quanto que isso tudo está impactando em mim, está impactando nas pessoas que eu estou atendendo, né? Eu, como me formei em psicologia, eu sempre me interessei pela área de pesquisa e sempre me chamou a atenção o fato da gente conseguir, de alguma forma, demonstrar algum tipo de resultado com o que a gente está fazendo, né? Dentro da pesquisa existe sempre uma metodologia em que a gente consegue controladamente medir o que acontece antes, o que acontece durante, o que acontece depois e verificar por meios comparativos, por gráficos, testes estatísticos, se existe alguma diferença significativa pelo que você fez e pelo resultado que aconteceu e se isso não é ao acaso, né? Dentro dessa lógica de trabalho que eu adotei hoje na minha vida e na minha profissão, a gente tenta encontrar esses parâmetros para identificar o que de fato eu fiz para ter gerado aquele resultado que houve nas pessoas, né, que a gente observa nas pessoas. Existem pessoas que estão de fato, dá para observar, né, pessoas que estão de fato preparadas para receber a sessão. Existem elementos que eu ainda não consigo identificar com tanta clareza, mas existem elementos que são diferentes de uma pessoa para outra, inclusive para receber a sessão. Talvez sejam crenças aí que as pessoas não têm ou que têm a mais dentro da sessão que faz com que ela receba com maior liberdade, com maior aceitação tudo que está sendo guiado durante a sessão para que ela sinta essa elevação do bem-estar e essa elevação do autoconhecimento, que é a minha principal missão quando eu estou fazendo uma sessão terapêutica, né? Bom, eu sou formado em psicologia desde 2008, fiz mestrado nessa área, enveredei para a área de psicometria, que é uma área que mexe com testagens psicológicas, já fiz pelo menos 2 anos aí de atendimentos com crianças com autismo através da análise do comportamento aplicado ao autismo, né? Mas a parte clínica nunca me interessou, foi através do Theta Healing, que foi uma técnica que me foi mostrada, em que eu senti muita afinidade, porque ela trabalha com meditação, trabalha com a intuição e trabalha com visualizações intuitivas também. E isso tudo me soou muito fluido para mim, porque eu tenho uma certa sensibilidade de sensações no corpo, sensibilidades sutis que me mostram, que me dão feedback do que eu estou fazendo de forma intuitiva. Então isso me traz confiança para poder atender através dessas técnicas quando eu estou nos meus atendimentos. Mas sempre fica aquela pergunta: o que de diferente existe nas pessoas quando eu percebo que aquela sessão que eu fiz fez uma mudança interna nela? Às vezes existe uma abertura muito maior da pessoa, uma aceitação, uma confiança que ela tem no meu trabalho, e me parece que isso também desencadeia nela essa atitude de receber mais abertamente tudo que está sendo enviado para ela na sessão. Mas, em tese, por definição, no Theta Healing não deveria existir essa trava, esse bloqueio, né? Se bem que no Theta Healing, se a pessoa possui crenças que ela não vai receber determinada alteração nela, ela não recebe, porque é uma própria trava que a pessoa tem. Existe o livre-arbítrio e a própria pessoa, se ela tiver crenças de que ela não vai ser curada dessa forma, ela não é curada desta forma. Assim como as pessoas que têm uma crença de que elas não acreditam em determinada técnica, isso tudo, de certa forma, internamente vai travando a pessoa para receber isso. Então, disso tudo que eu estou falando, eu estou sendo bastante aberto aqui, bastante sincero também e verdadeiro no que eu estou falando.
Mas existe, parece que alguns pré-requisitos para receber sessões de terapia integrativa. Independente da técnica que eu utilizar, seja Theta Healing, Aura Master, radiestesia terapêutica, até radiestesia terapêuticas, eu acho que de certa forma fica um pouco mais fácil, porque a pessoa nem fica oculta para a pessoa o que ela está recebendo, né? A gente faz a análise pela pendulação e verifica as áreas da vida da pessoa ou da saúde da pessoa que precisam de equilíbrio, e a gente identifica qual que é o gráfico radiônico que consegue mandar essas vibrações para a pessoa, monta o tratamento e fica lá nos dias necessários que foram medidos pelo pêndulo, e a pessoa fica recebendo essas vibrações. Ainda a gente esbarra nessa questão do como é que a gente consegue medir o que de fato foi o efeito disso ou de outras coisas, mas parece que é um pouco mais oculto, indireto aí a receber isso, né? A pessoa não fica tão ciente. Mas nessas outras técnicas, me parece que a pessoa precisa, no mínimo, estar aberta. E esse aberto, a gente pode criar essa condição ao longo da sessão, mas a pessoa precisa estar aberta. Quando eu percebo que quando a pessoa está num estado de sensibilidade maior, ela está num estado de sofrimento maior, ela naturalmente se põe um pouco mais aberta a receber. Então o sofrimento, de certa forma, é uma condição que abre as pessoas a receber qualquer tipo de ajuda. Mas além disso, uma pessoa que não está sofrendo, vamos dizer assim, ela consegue criar essa abertura se ela tiver num estado de presença, se ela conseguir estar presente, né? Eu já observei em todos os casos em que os clientes tentaram fazer as sessões comigo dentro de um carro, por exemplo, na rua, mesmo que estivesse em segurança, mas com pessoas passando perto, a sessão não foi boa. Deu para perceber que a pessoa não gostou da sessão, que a pessoa não conseguiu se concentrar, e isso tudo são elementos aí que impactam diretamente no efeito da sessão. Se a pessoa não está num estado ou num ambiente favorável para que ela esteja presente, sem divagar na mente, sem divagar nas emoções, de fato escutando o que eu tenho para falar, ela já tem aí 50% da condição favorável para ela receber tudo que precisa ser recebido nessa sessão. Mas do ponto de vista também de eficiência da minha parte, eu percebo que existem momentos, existem dias e horários que são mais favoráveis para que eu consiga me sintonizar e receber tudo que precisa ser recebido para os clientes. Parece que logo cedo pela manhã, me parece ser um horário bastante favorável. Por volta das 2 horas da tarde, por volta das 18, 19 horas, são horários mais ou menos favoráveis para que eu consiga me centrar, me focar e receber e fazer um atendimento com mais concentração para os clientes. Existem dias que eu me sinto mais sensível também. Teve um sábado em específico que eu me observei, né? Eu moro numa casa em que existe um jardim, e nesse dia de sábado eu tinha um atendimento por volta das 10h30 da manhã, mas eu acordei e senti vontade de tomar sol. E aí eu tomei sol. E nesse tomar sol, eu coloquei o pé no chão, eu me sintonizei com essa presença de tomar sol, sentindo o sol batendo na pele, tirei a camisa, senti o sol bater bastante na pele e senti o friozinho da manhã também, senti essa conexão, essa presença, essas sensações, que é justamente o que o Vipassana, como ensinada por S.N. Goenka, ensina no curso de 10 dias, que é justamente como é que você ancora a sua presença? Pela respiração, primeiro, nessa região, e em segundo, pelas sensações do corpo, que a gente chama hoje de mindfulness. É justamente, a gente aprende no Satipatthana Sutta desse curso do S.N. Goenka também, são um curso de 8 dias, se eu não me engano, e ele fala, mindfulness é Vipassana é mindfulness,
que significa isso, né? Se você está presente, observando a sua respiração e as sensações do corpo, você naturalmente vai fazendo isso como exercício constante ao longo do seu dia a dia. Você vai entrando nesse estado em que você exige menos da mente e você volta para o corpo. E cada vez mais você volta para o corpo sem precisar demandar a mente. A mente ela funciona por conta própria, ela pensa. Mas você coloca isso como aquele som de fundo de um supermercado. Quando você entra num supermercado e tem aquele sonzinho de fundo, esse é o seu pensamento. Você joga lá para trás, deixa o pensamento pensar e você vai fazendo o que precisa ser feito, mas com essa presença, respirando, observando a respiração, observando a sensação. E nesse dia eu consegui fazer esse pequeno exercício de manhã, de tomar sol, sentir, observar. Eu já faço as minhas práticas pela manhã, mas nesse dia, além dessas práticas, eu observei e senti o sol. E me veio uma sensação, uma emoção muito forte no peito, no coração. E eu fiquei muito sensível, parecia que eu podia a qualquer momento fluir na emoção, chorar, rir, cantar. E eu estava escutando música nesse dia também. E a sessão que eu fiz às 10h30, ela foi completamente diferente de qualquer outra sessão. Então existe um fator aí que também é essa conexão, essa concentração, tanto minha quanto do assistido, né, do cliente que eu estou atendendo. Mas são notas que precisam ser registradas para começar a estudar as metodologias, né, as condições favoráveis para que isso tudo flua e funcione para ambas as pessoas, tanto para o terapeuta quanto para o cliente, para o assistido, né, que está recebendo esse atendimento terapêutico. Bem, imagino que essa seja a primeira reflexão que eu esteja fazendo a partir desse modo livre de falar, sem editagens, e vou fazer outras reflexões justamente como exercício de comunicação e também como exercício de registro dessas características e variáveis e metodologias que eu vou utilizando e vou tentando entender como é que funciona. Bom, é isso. Agradeço a quem escutar, ouvir, ver, e fica para uma próxima aí, uma segunda edição dessas reflexões diárias. Agradeço.